família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe. E eu quero muito, 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 por tudo que é mais sagrado nessa vida, ganhar esse prêmio, mas eu já sou muito grato por estar aqui. Você busca elevar a sua masculinidade? Tome muito cuidado com algumas referências de hoje em dia. Não. Você tem manteiga? Já disse que não. Você tem manteiga? Não! Se você perguntar de novo, eu vou te dar um tiro! Você tem uma arma? A busca por uma mente forte é um desejo de todo homem, exceto alguns que não buscam evoluir e ficam estagnados na vida. Eu não tô aqui para falar hábitos como ficar horas no videogame, ser sedentário, não ter propósito ou até mesmo consumir pornografia, pois eu sei que você é maduro o suficiente para perceber que tudo isso é extremamente prejudicial não só para a sua masculinidade, como também para a sua vida. A seguir, eu vou citar alguns hábitos que destroem a masculinidade de qualquer homem e também vou discutir o porquê é importante apagá-los de nossa vida. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de compartilhar uma citação que me ajudou profundamente com você. É de um livro chamado O Menino, a Tropeira, a Raposa e o Cavalo. Tem um menino na floresta com o cavalo, e o menino chega e diz para o cavalo: "Eu não consigo ver uma saída." E o cavalo diz: "Você consegue enxergar o seu próximo passo?" O menino diz: "Sim." O cavalo então responde: "Então faça apenas isso." Apesar de simples, esta citação me marcou profundamente. Muitas vezes, nos pegamos olhando para o objetivo final, olhando para a meta, imaginando como vai ser longa a jornada até lá. E isso nos deixa sobrecarregados pensando no futuro. Ao invés disso, deveríamos ir em frente, sem se preocupar com o objetivo final, porque de qualquer forma, ele o virá. A cada passo, você ficará mais próximo dele. Então, não se preocupe com o quão longe vai ser a jornada, você só precisa se concentrar no agora e no seu próximo passo. Essa citação fala sobre como muitas vezes nos preocupamos demais com o objetivo final, ficando sobrecarregados com a ideia de que a jornada até lá será longa e difícil. A mensagem é que devemos nos concentrar no presente e no próximo passo, em vez de nos preocuparmos com o quão distante o objetivo final pode estar. Ao dar um passo de cada vez, estamos avançando em direção ao nosso objetivo e com isso o alcançaremos. A ideia é aproveitar a jornada e não se abater pela preocupação com o futuro distante. E o primeiro hábito que destrói a sua masculinidade é pensar demais. O estoico Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Sobre essa questão, o Brasil é um dos países que mais sofrem na própria imaginação. Uma pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, determinou que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Isso te assusta? Bom, isso me assusta um pouco. Uma entre 4 pessoas aqui no Brasil é ansiosa. Isso significa que a cada 4 pessoas que você conhece, uma tem ansiedade. E quem é ansioso pensa demais. Isso, em alguns casos, pode ser extremamente prejudicial, pois somos moldados inconscientemente pelas 5 pessoas que mais temos contato. Por exemplo, se você passa a maior parte do seu tempo próximo ao seu pai e ele é ansioso, você tem tendência a ser uma pessoa ansiosa e preocupada, assim como ele. O mesmo vale se seu pai fosse sereno e calmo. Você teria a tendência de ser semelhante a ele também. Pensar demais afeta a nossa masculinidade, nos tornando inseguros. Quando estamos constantemente presos em pensamentos negativos e preocupações, isso prejudica a nossa confiança, podendo nos travar pelo medo. Além disso, pensar demais nos afasta da nossa essência e dos nossos valores, nos deixando perdidos e sem direção. A nossa mente é uma ferramenta extraordinária se usamos da maneira correta. Porém, se usamos de forma errada, ela pode ser um monstro sombrio. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio entre pensar e agir. O ideal é que você fique 100% presente no seu dia e use sua mente apenas quando precisar, buscando focar nas ações, visando sempre o sucesso e não o que pode dar errado. Quando foi a última vez que você agradeceu verdadeiramente por estar vivo? Pelo teto que te protege do frio, a cama que você dorme e o lençol que te esquenta em uma noite de frio? Faz tempo, né? O segundo hábito é evitar o desconforto. Sabe quando você deixa de treinar, ler e estudar? Você está evitando o desconforto. Você sabe que vai ser tediante e em algumas vezes doloroso,
mas é isso que nutre a sua masculinidade. Evitar o desconforto é evitar crescer, é evitar progredir, é evitar evoluir. Evitar o desconforto afeta a nossa masculinidade ao nos tornar passivos e incapazes de encarar desafios. Quando evitamos situações desconfortáveis, perdemos oportunidade de crescimento e o desenvolvimento de novas habilidades. Ao nos acostumarmos com a zona de pressão, podemos nos tornar ativos e mais dispostos a assumir riscos. A masculinidade envolve coragem e a capacidade de lidar com o desconforto. Por isso, é importante buscar o equilíbrio entre o lazer e a busca por desafios que nos permitam crescer e nos tornar mais masculinos. Eu, por exemplo, faço cardio 5 vezes na semana e tem dias que eu não tô com energia para nada e mesmo assim eu vou lá e corro. Isso é muito desconfortável. Eu poderia estar em casa só de boa, mas eu prefiro o desconfortável, pois é isso que vai me tornar mais forte mentalmente e fisicamente. É a mesma coisa quando você treina. O crescimento do músculo só acontece no desconfortável, quando o músculo é submetido à tensão, que causa microlesões nas fibras e ativa a síntese de proteínas para reparar e fortalecer na hora do descanso, assim o expandindo ainda mais. Eu tenho um exemplo perfeito relacionado a esse hábito. Essa semana eu fui para um ponto de lazer com a minha família. Chegando lá, tinha uma cachoeira muito foda e um lugar com a água mais parada. Eu fui perguntar para alguns desconhecidos que estavam no banho se o rio era muito fundo ou era de boa atravessá-lo. Um mano me respondeu e falou que a parte do meio do rio tinha mais de 10 metros de profundidade. Eu falei, tá porra! Aí que tá a questão. Eu não sei nadar. Até hoje eu não me garanto. Porém, eu vi pessoas com menos capacidade que eu conseguindo atravessar o rio. Se eu não me engano, era cerca de 50 metros para atravessá-lo. Eu falei para as pessoas que estavam lá que eu não sabia nadar. Alguns me deram dicas e me ajudaram. Só que eu estava com medo, muito medo, por conta de uns traumas que eu tive na infância. Para você ter noção, eu quase morri afogado umas 5 vezes. Só que como eu estava com um nível de consciência maior do que antes, decidi ir contra o meu medo. Mesmo com receio de morrer, eu respirei fundo várias vezes e decidi pular. Eu fiquei bem nervoso. Meu coração acelerou e na minha cabeça eu só queria chegar no ponto final, onde me dava pé para eu respirar. E eu consegui. Cheguei muito cansado, mas eu consegui. Eu me senti exatamente realizado e confiante. Atravessei todas as vezes que eu fui. Eu fui contra o meu medo. Eu não evitei o desconforto. Nesse dia, eu cresci. Eu abri espaço para desbloquear um bloqueio que eu tinha desde os 13 anos de idade. Eu não vou me pagar falando que eu não tenho medo de rio fundo. Eu ainda tenho, só que a melhor forma de perder um medo é agir com medo mesmo. Você já passou por algo parecido? O terceiro hábito é não cumprir o que se propôs a fazer. Aquele que não obedece a si mesmo será comandado. Essa é a natureza de todas as criaturas vivas. Segundo Nietzsche, a capacidade de se autogovernar é fundamental para evitar a submissão a forças externas. Ele acreditava que a maioria das pessoas vive de acordo com valores e crenças impostos pela sociedade, em vez de desenvolver seus próprios valores e consciência. Ele enfatizava a necessidade de se conhecer, em vez de ser controlado por influências externas. Se você é incapaz de obedecer às suas próprias ordens, você vai ser obrigado a obedecer às ordens dos outros. Se você falar que vai fazer, já era. Tem que fazer. Não tem como voltar atrás. Se você falar para si mesmo que vai estudar por 3 horas seguidas, vá lá e cumpra sua palavra. Obedeça a você mesmo. Para de ser fraco, cacete. A masculinidade é associada à força, coragem e cumprimento de compromissos. Você acha que vai aumentar a sua masculinidade desse jeito? Quando um homem não consegue cumprir o que se propôs a fazer, isso mina a sua masculinidade e abala totalmente a sua confiança. Pode ser que você deixe de tomar ações produtivas para ficar rolando feed no TikTok. E eu te pergunto, isso vai te levar a algum lugar? Comece a obedecer às suas próprias ordens. Não faça porque o seu mentor ou inspiração mandou. Faça porque você disse para si mesmo que ia fazer. O quarto hábito não só mina a sua masculinidade, como também a sua confiança, que é não investir em si mesmo. Se você conseguiu ficar rico e roubaram toda a sua riqueza, é questão de tempo para você conquistar de novo. Você sabe o caminho. Ele roubou a sua conquista,
mas não roubou a base que construiu a conquista, a sua mente. Se você estiver com pena ou dó de investir em si mesmo, lembre-se que você é o autor da sua própria vida e nenhum investimento em você será um desperdício. Imagine que você é um jardineiro. Se você não regar as suas habilidades, as suas qualidades e a sua aparência, como que você vai crescer e se desenvolver? Quando eu falo investir, eu falo no geral. Se você começar a investir em você, verá que sua confiança e masculinidade vai aumentar drasticamente. Até porque você está se tornando cada vez mais valioso. E quem é valioso tem poder e oportunidade na palma das mãos. Sabe aquela roupa top que você só usa em dias ou datas específicas? Comece a usar ela em seu dia a dia normal. Mostre para o seu cérebro que você merece vestir o melhor. Eu tinha essa escassez e hoje em dia eu visto a minha melhor roupa para ir ao supermercado comprar ovo. Investir em si mesmo não é egoísmo, muito pelo contrário, é amor próprio. Eu espero que você não seja o cara que eu fui. Eu já era liso e o pouco que eu ganhava eu desperdiçava em jogos que não me levavam a lugar nenhum. Se você gosta de jogar e tem grana, beleza. Mas se você não tem e deixa de investir em você para investir em jogos ou algo que não te eleve, tem algo de errado. Quando um homem não se dedica a seu próprio crescimento e bem-estar, sua masculinidade é afetada profundamente. Invista em sua aparência, invista em sua saúde, invista em habilidades e conhecimentos intelectuais. A cada dia que passa, o dever de todo homem é se tornar cada vez mais valioso. O quinto hábito é não se impor. Quando você estiver em alguma interação social em grupo e alguém falar algo que te desrespeite, se impor é demonstrar que você não tem medo dela. É encará-la e dizer: sai fora, cuzão. Eu nem te conheço e você vem pagar de louco comigo? É melhor você ir pro seu canto que eu fico aqui no meu. Ao fazer isso, você mostra que tem imposição. Você demonstra em atitudes que não aceita isso, principalmente vindo dela. A falta de habilidade de se impor pode ter um impacto significativo na masculinidade de um homem. Quando um homem não consegue se expressar e defender seus próprios desejos, necessidades e limites, ele deixa de nutrir a sua masculinidade. Essa dificuldade em se impor pode afetar relacionamentos, carreira e o próprio bem-estar emocional dele. Não seja um agressor e não busque brigas. Resolva com inteligência, mas caso a pessoa te ataque fisicamente, se defenda. Se impor também está associado a como você anda na rua e cumprimenta as pessoas. Não ande contraído, estufe o seu peito de forma natural e quando for cumprimentar as pessoas, deixe a mão firme, ao invés de deixar mole como na maioria das vezes. O sexto hábito é o consumo de açúcar. Esse hábito não poderia faltar nessa lista, pois é algo que eu estou aplicando e estou vendo melhoras significativas em várias áreas da minha vida. De acordo com alguns especialistas, o açúcar pode ser tão viciante quanto drogas químicas, como a cocaína. Você sabia que o consumo médio de açúcar por ano de cada indivíduo aqui no Brasil é de aproximadamente 51 a 55 quilos? Em termos diários, isso equivale a cerca de 80 gramas de açúcar, o que ultrapassa significativamente as recomendações. E para provar que isso é verdade, é só olhar ao seu redor. A cada 10 pessoas que eu vejo na minha cidade, 5 é gorda. No nosso cérebro, o excesso de açúcar prejudica nossas habilidades de autocontrole. Para muitos indivíduos, o simples hábito de comer um pouco de doce estimula o desejo por mais e mais. E isso é muito verdade. Eu digo por experiência própria. Quantas vezes eu falei que ia tomar um copinho de coca e quando eu fui ver, eu já estava no quinto. Isso ocorre porque o açúcar tem efeitos semelhantes ao de uma droga no centro de recompensa do nosso cérebro. Pesquisas realizadas com ratos mostraram que biscoitos recheados ativam mais neurônios no centro de prazer do cérebro dos ratos do que a própria cocaína. Será que é por isso que as pessoas não conseguem parar de comer doces? Algumas pesquisas falam que o alto consumo de açúcar pode ocasionar inflamação cerebral, levando à ocorrência de dificuldades em memorização. Ele vai destruir a sua masculinidade por conta da redução significativa da testosterona. E caso você não saiba, a testosterona é um hormônio fundamental para a saúde dos homens. Será que é por isso que a maioria dos brasileiros são procrastinadores? Essa vai ficar para você responder nos comentários. E se você é viciado em doce ou gosta de consumir muito açúcar, faça como eu e coma frutas. O açúcar natural presente nas frutas não causa mal à saúde, pois esses
contém pouca frutose, além de serem ricos em fibras que diminuem a absorção de açúcar pelo organismo. Não é porque não faz mal que você deve comer igual louco. Coma com moderação. E quais foram os benefícios que eu tive ao deixar de consumir o açúcar? O melhor benefício disparado foi no sono. Hoje em dia, eu tô dormindo muito mais rápido do que antes. Tinha dias que eu ficava de 30 minutos a 1 hora para conseguir dormir. Hoje em dia, em 10 minutos eu já caio no sono. Além disso, eu senti uma melhora absurda nos meus rendimentos de treino de musculação, nas caminhadas e na absorção dos meus estudos. Também melhorei drasticamente a minha produtividade, conseguindo ficar muito tempo concentrado e com muito mais disposição do que antes. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você, assim como eu, se preocupa com a sua masculinidade. Fique à vontade para ver esse vídeo quantas vezes você quiser. E claro, não se esqueça de anotar todos os pontos que você considerar importantes. Nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, eu te mostro quais são os hábitos que vai transformar 2024 no pior ano da sua vida. Assista e evite todos. Eu sou o João e seja muito bem-vindo ao canal Manual do Progresso.